Muito boa tarde, Brasil. Está entrando no ar o Alerta Total de hoje. Hoje, segunda-feira, 31 de outubro de 2016. E você vai ver no programa de hoje. Final de semana de terror no interior de São Paulo. Bandidos explodem 3 agências bancárias, uma cooperativa de crédito e uma farmácia em Capivari. Alckmin dá início às obras das clínicas do projeto Saúde em Ação na região de Campinas. O governador aproveitou o evento e falou sobre a ação dos bandidos em Capivari e sobre os resultados das eleições. Os detalhes ao vivo no Alerta Total. Muito bem, a você de todo o Brasil, muito obrigado pela audiência. Seja muito bem-vindo, aqui você vai ficar muito bem informado. Obrigado a você do norte, do sul, do leste e do oeste, você de todo o Brasil. Rede, www.redefamilia.com.br. Você que está saindo do trabalho e quer assistir via internet também dá. Pode entrar lá que você vai ver o programa, tá certo? Confusão na madrugada de hoje na rodovia dos imigrantes. Um bandido foi perseguido pela polícia rodoviária por vários quilômetros. Acompanhe comigo, põe na tela. Assim que descem da viatura, os policiais já entram na mata. O clima é de tensão na rodovia dos imigrantes. Lá dentro, um suspeito de roubo se esconde, mas não demora muito para ser encontrado. Então cadê o revólver? Não tem. O homem, segundo a polícia, estava com esta moto roubada e tentou fugir de um bloqueio. Ao se aproximar da fiscalização, ele deu a insinuar que estava acabando o combustível da moto. Veio balançando a motocicleta enquanto pilotava. Então logo se passou uns 3 a 4 metros da gente, já abandonou a motocicleta e prendeu fuga. A moto, segundo a polícia, tinha sido roubada horas antes em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. O ladrão teria agido sozinho e, em seguida, adulterou a placa com fita isolante. Ele seguia rumo ao litoral. Agora ele vai seguir rumo à cadeia. Porque lugar de ladrão é na cadeia, não tem chabu, né? Ladrão é ladrão. Ladrão tem que ir pra cadeia. E um agente penitenciário de Franco da Rocha foi assassinado. A investigação aponta aí que os bandidos conheciam a rotina da vítima. Mais um agente morto. Põe na tela. O agente penitenciário morreu após ser baleado nesta estrada, que fica na região de Caieiras, na Grande São Paulo. Rony estava a caminho do Centro de Detenção Provisória de Franco da Rocha, onde trabalhava há 4 anos como agente penitenciário, quando foi morto pelos criminosos. De acordo com a investigação, o agente penitenciário estava descendo por esta estrada, quando foi abordado por 2 criminosos em uma outra moto, aqui neste ponto. Ainda não se sabe o que aconteceu. Os criminosos anunciaram o assalto, mas o agente nem chegou a sacar a arma. Mesmo assim, foi baleado pelos bandidos. Ele teria atravessado a estrada mesmo ferido e caído aqui, onde estão alguns pertences. A luva que ele estava usando, o coldre de carregar a arma e um remédio para asma. O capacete ficou caído no mesmo lugar em que ele foi atacado pelos bandidos. Não há nenhuma câmera de segurança na região e nem comércios ou casas próximas. Por isso, a polícia ainda não conseguiu ouvir nenhuma testemunha. Os pais do agente foram ouvidos aqui na delegacia. Eles contaram que o filho não havia reclamado de ameaças e que saiu de casa por volta das 5 da manhã para ir ao trabalho. Investigadores estão percorrendo a região para tentar encontrar câmeras de segurança que tenham flagrado os criminosos passando por lá. O delegado também investiga se os bandidos conheciam a vítima, já que o agente costumava fazer o mesmo trajeto todos os dias. O rastreador da motocicleta indicou aos policiais que ela estaria num bairro da zona norte de São Paulo, mesmo bairro em que o agente morava. O que pode reforçar a suspeita de que os bandidos conheciam a vítima. Rony tinha uma namorada e planejava se casar. Ele morava com os pais. Era conhecido por ser uma pessoa prestativa e no trabalho sempre foi muito dedicado. É triste porque a gente vê essas coisas acontecendo todos os dias. Parece que você está repetindo o programa e não é. É sempre novos assassinatos,
pessoas mortas, a bandidagem tá um negócio terrível. Daqui a pouquinho eu vou mostrar o que aconteceu em Capivari, aqui no interior de São Paulo. Você vai ver o que eles fizeram. Eles agora estão super bem armados, porque dinheiro não falta para os traficantes. Eles estão bem equipados. A polícia sucateada e eles bem equipados. E aí acaba isso, ó. O que eles não, se o camarada não submete ao que eles querem, eles matam, simplesmente matam, né? Agora você vai ver o susto que banhistas e moradores do litoral brasileiro tiveram aí neste final de semana. Um ciclone atravessou vários estados e causou aí muita ressaca e muita destruição. Põe na tela. No fim de semana, a ressaca provocada por um ciclone extratropical formado entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul assustou os catarinenses. O Mar Grosso e agitado invadiu o comércio à beira-mar e deixou prejuízos na infraestrutura de diversos balneários. Só neste mês, mais de 40 municípios do estado registraram vendavais provocados pelo fenômeno conhecido como ciclone extratropical. Ele geralmente causa aumento de nuvens, bastante nebulosidade, chuva forte em alguns casos e principalmente os ventos fortes, né? O fenômeno é bastante comum e frequente na costa sul do Brasil, principalmente no inverno e na primavera. Mesmo afastado da costa, o ciclone extratropical ainda influencia no litoral. Os efeitos podem ser observados na formação das ondas. Nesse caso, o fenômeno é um parceiro, uma espécie de melhor amigo dos surfistas. As ondas de quase 5 metros são um prato cheio para os surfistas mais experientes. Para quem surfa, quem sabe surfar, é o momento dele também ir lá e praticar um pouco, se aventurar nessas ondas grandes. Bom só pro surfista, né? Pro cara que vende água de coco, que teve o quiosque quase sendo arrancado, não foi nada bom, olha lá. Aliás, teve muita gente com prejuízo gigantesco aí, casas caíram. E a ressaca também foi forte no Rio de Janeiro, viu? Só para você ter uma ideia, até a areia da praia foi parar no cão. Vamos ver, põe aí na tela. Ondas fortes e o calçadão tomado pela areia. Um cenário bem diferente para os banhistas. Com a ressaca do mar, as ondas chegaram a 3,5 metros de altura. 35 anos de Leblon, nunca vi uma força tão grande da natureza e a ponto de colocar areia aqui no calçadão. A força da água também arrastou o que estava pelo caminho. 7 quiosques foram danificados. O prejuízo está aí, ó, que vocês estão vendo. Água até o teto, areia, a gente está tentando resgatar o que a gente pode. Este mirante teve que ser interditado por medida de segurança. O mesmo aconteceu com o trecho da ciclovia junto ao costão do Morro do Vidigal. Alerta para quem frequenta o local. Tá esquisito, né? O mar subiu muito, eu tava comentando com ela, o mar tá alto, estranho. A ressaca foi provocada pela formação de um ciclone extratropical na fronteira do Brasil com o Uruguai. Ele saiu do sul do país e passou pelo Rio de Janeiro em direção ao estado da Bahia. A gente está cada vez mais sob uma influência de mudanças climáticas. Nós vamos ter que nos adaptar a cada vez mais termos eventos severos como esse. Temperatura subindo, o gelo... o cavalo, mas lá no Polo Norte não tem nada a ver com nós. Tem, vai chegando. O tempo vai passando e vai chegando. E vai aumentando o nível do mar e vai tendo novos ciclones, furacão. E aí, meu amigo, e aí vem... E a hora que você vê, você ainda vai ver muita coisa ruim aí, né? Deus quiser, Deus que tenha piedade de nós, porque é só Ele. Muito bem, nós já estamos de volta, você de todo o Brasil, fique com a gente, continue aí com a gente, tá? Você vai ver agora uma ação impressionante de um grupo de bandidos na cidade de Capivari, interior aqui de São Paulo. Mais de 30 criminosos explodiram 3 agências bancárias de uma cooperativa de crédito e ainda uma farmácia da cidade. A quadrilha, com cerca de
mais ou menos aproximadamente 30 homens, estavam armados com fuzis de mira laser. Sabe aquele que tem a luzinha? Aqueles fuzil. Fuzil de mira laser. Quem é que... Você acha que a prefeitura com 38, com arminha, vai enfrentar fuzil com mira laser, rapaz? Põe na tela. A cidade de Capivari, com 45 mil habitantes, despertou no meio da madrugada com os tiros. Nossa! Moradores gravaram a ação dos criminosos. Eram cerca de 30 homens, todos encapuzados. Um deles chega atirando. Outro chuta a porta de vidro da cooperativa de crédito da cidade. O restante da quadrilha do lado de fora dá cobertura. Com armamento pesado, o grupo consegue impedir que a polícia se aproxime. Em um dos vídeos, um carro da guarda municipal chega próximo ao local dos tiros, mas não demora e dá marcha ré. Os criminosos levaram menos de meia hora e deixaram a cidade em 3 carros. Quando amanheceu, foi possível ver os estragos: 4 bancos invadidos e uma farmácia. Os prédios ficaram destruídos. Muito tiro, velho. Isso não parou dentro dos 20, 25 minutos. Espalharam terror aqui. Nossa, aqui parecia que ia cair. Os bancos não informaram quanto de dinheiro os criminosos conseguiram levar. Os moradores, que se orgulhavam do clima de tranquilidade, agora admitem a preocupação com a violência. A gente sai assim, mas fica com medo, né? Até entrar no banco, assim, dá até medo, né? Não tem mais jeito, meu amigo. Eles estão extremamente bem armados. E a polícia vai fazer o quê? A polícia não tem o que fazer. Aí o quê? Vai morrer? Vai entrar na frente para morrer? E o governador Geraldo Alckmin, que esteve aqui na nossa região, falou sobre a ação desses criminosos. Vê o que ele disse. Pode rodar. Olha, a polícia já está, a área de inteligência da polícia, não quero antecipar aqui, mas tem vários indícios para poder prender essas quadrilhas de criminosos. Isso é crime organizado, que envolve armamento pesado, envolve receptadores, enfim. Então, mais um pouquinho a gente passa mais informação. Tá aí. E falando do governador Geraldo Alckmin, que esteve em Jaguariúna, aqui no interior de São Paulo, ele veio para dar início aí às obras de construção das clínicas do projeto Saúde em Ação, aqui na região metropolitana, aqui de Campinas. Ele aproveitou e falou também sobre aí resultados das eleições. Graziela Félix traz os detalhes. Põe na tela. 9 cidades da região de Campinas serão contempladas com as clínicas do projeto Saúde em Ação. O segundo lote do programa, lançado oficialmente pelo governador Geraldo Alckmin, vai contar com 13 unidades básicas de saúde. No total, serão 26 na região, com investimento de 82 milhões de reais, conquistados por uma parceria inédita entre o governo do estado e o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. O ideal é, primeiro, um bom atendimento primário. Atendimento primário é a equipe de saúde da família, médico, enfermeira, visitador sanitário, agente comunitário, técnico de enfermagem. Você tem uma equipe. Dentista. Então você tem uma equipe, tem um local e faz um trabalho. Geralmente uma equipe de saúde da família cobre 1000 casas, 3 a 4 mil pessoas, cada equipe de saúde da família. E você resolve com o médico clínico geral de família 80% dos problemas, as coisas mais simples. Aí 20% ele não conseguiu resolver. Você precisa de neurologista, oftalmologista, ortopedista. Aí você tem o atendimento secundário, que é o AME. Você tem lá 30 especialidades médicas. Vai desde endocrinologia, otorrino, oftalmo, aparelhos, aí é mais, já resolve grande parte. Se precisar operar ou internar, você tem o hospital, que é o atendimento terciário. Aí, se precisar um transplante de coração, são poucos os hospitais no mundo que fazem isso. Aí você tem um atendimento quaternário.
São hospitais de altíssima complexidade. Esse é o modelo que precisa ser arquitetado, e de referência e contra-referência. O atendimento primário é o que vai resolver 80% dos problemas. Nós não podemos descuidar dessa base, que são as UBSs, referenciada aos AMES. Então, o que nós queremos? Em todas as cidades, UBSs novas, equipadas, profissionais capacitados e tudo com prontuário eletrônico. Então, elas serão todas informatizadas já no novo modelo. Durante a coletiva, o governador falou sobre outros assuntos e comentou o resultado do segundo turno das eleições. O PSDB venceu na maioria das cidades e vai governar para 24% da população brasileira. O índice é considerado histórico. O que nós vimos no Brasil foi uma virada de página, né? Eu acho que a resposta da população foi muito forte, dizendo, olha, esse governo do PT, né? Governos petistas que levaram o país a uma recessão brutal, 12 milhões de desempregados, uma grande crise ética, um grande descontrole da questão fiscal. A população de São Paulo deu uma resposta muito forte, né? Dizendo, nós precisamos virar a página e recuperar o emprego, recuperar a economia. E eu tenho certeza de que todos os eleitos estão conscientes da sua responsabilidade. Vão ser tempos difíceis, mas ajudar o mais rapidamente possível a recuperar a atividade econômica. O que interessa é emprego e renda para a população. O PSDB vai administrar as maiores receitas do país. Serão pouco mais de 158 bilhões por ano. Questionado sobre a campanha presidencial, Alckmin se esquivou. 2018 é outro momento, né? Agora é encerrada a eleição municipal, que é uma eleição muito importante, né? Acho que o século XIX foi o século dos impérios, o século XX, o século dos países, e o século XXI é o século das cidades. Ela é a grande protagonista. Então, são governos importantíssimos. Depois, o futuro a Deus pertence. Tá aí, sobre as eleições em todo o Brasil, as eleições municipais, que são extremamente importantes, que são a base das eleições para 2018. 2018 tem eleição presidencial, né? O PSDB saiu fortalecido, mas o PMDB também. E nós vamos falar agora, falando em eleições municipais, nós vamos falar com o ministro Marco Pereira, ministro de Indústria, Comércio e Desenvolvimento do Brasil, e também presidente nacional do PRB, o ministro que coordenou aí também o PRB de forma maravilhosa, PRB que fez 105 prefeitos em todo o Brasil. Muito boa noite, ministro Marco Pereira, seja bem-vindo ao Alerta Total. Boa noite, Kleber Leite, boa noite, telespectadores do Alerta Total da Rede Família. Ministro, prazer falar com você. O prazer é nosso em falar novamente com o senhor. Ministro, eu quero agora falar com o presidente nacional do PRB, que é o senhor, que vem fazendo um trabalho e desenvolvendo o partido de forma brilhante. 105 prefeitos fez o PRB, é isso mesmo, ministro? É isso mesmo, Kleber. 105 prefeitos, várias cidades importantes, cidades médias e cidades grandes. E também, como você sabe aí, os telespectadores sabem, a cidade do Rio de Janeiro, que aí é a segunda maior cidade do país, atrás aqui da capital de São Paulo. Ministro, agora eu pergunto para o senhor, o Rio de Janeiro, quer dizer, a segunda maior cidade do país, mas também é uma cidade que tem, eu acredito que os maiores problemas e os maiores desafios. O senador Marcelo Crivella, agora prefeito do Rio de Janeiro, tem um grande desafio, talvez o maior desafio de todos os tempos, que como político e como pessoa. O senador que nós conhecemos, sabemos que é um homem, além de ser um homem de Deus, é um homem que se doa
de forma completa para resolver os problemas. Ministro, qual é o principal, na opinião do senhor, eu gostaria de saber, qual que é o principal problema que deve ser acertado no Rio de Janeiro? Olha, Kleber, tem vários, como você mesmo disse, tem problemas grandes, sérios e não são poucos. Como toda cidade grande do Brasil tem problemas diversos e vários. Agora, a nosso ver, o principal problema do Rio de Janeiro é a fila dos hospitais. Não foge do problema de São Paulo, de Belo Horizonte, de Curitiba, enfim, das principais cidades do país. As filas nos hospitais, as filas do serviço de saúde, a péssima qualidade de serviço de saúde é um problema sério. O próprio senador, agora prefeito eleito, falou muito sobre isso no seu discurso quando estava comemorando e celebrando a vitória, e disse que vai cuidar desses assuntos, que vai ser a prioridade número 1 dele, é a saúde pública. Aliás, a saúde... Está doente, né, Cléber? A saúde pública que está doente. Está muito doente. E no Rio de Janeiro parece que está pior. Nós mostramos aqui todos os dias o caos que é a saúde pública em todo o Brasil. Mas no Rio de Janeiro o negócio parece que está pior. Então é um grande desafio. Mas eu queria agradecer ao senhor pela gentileza de nos atender para falar sobre as eleições. As eleições correu de forma tranquila, né, em todo o Brasil. E quais são as principais cidades, no ponto de vista do senhor, que o PRB conquistou, ô ministro? A principal cidade é a cidade do Rio de Janeiro, evidentemente. Neste segundo turno nós disputamos 6 cidades e ganhamos das 6 2 cidades, o Rio de Janeiro e a cidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Caxias do Sul é a 3ª maior cidade do estado do Rio Grande do Sul. Aqui em São Paulo, no primeiro turno, nós já tínhamos ganho a eleição em Embu das Artes, é uma cidade com mais de 200 mil habitantes. Tínhamos também ganho a eleição em Ferraz de Vasconcelos, também na cidade de Francisco Morato. São essas 3 cidades, apenas para citar 3. Essas 3 cidades têm mais de 150 mil habitantes, cada uma delas, portanto são consideradas cidades aí médias. E no Maranhão nós ganhamos também a prefeitura da cidade de Caxias, não confundir com Caxias do Sul, que é no Rio Grande do Sul. Lá no Maranhão tem uma cidade chamada Caxias. Certo. Também uma cidade de quase 200 mil habitantes. E, enfim, só para citar algumas das maiores, e a partir de agora o PRB vai administrar 105 cidades, num total aí de mais de 7 milhões de habitantes, sendo em quantidade de habitantes administrados um dos partidos, os principais partidos do Brasil aí, junto com o PSDB, com o PMDB. É verdade. Também se destacaram nessas eleições. Ô ministro, quantos vereadores fizeram o PRB fez? O PRB saiu de 2012, na eleição de 2012 nós elegemos 1.207 vereadores. E agora nessa eleição, um pouco mais de 1.600 vereadores foi o número de vereadores eleitos pelo Partido Republicano Brasileiro nessa eleição, Cleber. Crescimento fabuloso. O PRB, que é um partido que vem mostrando o trabalho e de forma muito clara, de uma forma muito transparente. As pessoas estão vendo e acreditando nesse partido, que é um partido que realmente busca a trazer o melhor para o país, e conduzido pelo ministro Marco Pereira, que também é presidente nacional do partido. Ministro, eu quero agradecer mais uma vez pela gentileza de nos atender e uma vez pelas agentes municipais. Um grande abraço e até a próxima, ministro. Obrigado, Cléber. Um abraço para os seus telespectadores e até a próxima. É isso aí. Esse é o ministro Marcos Pereira, ministro da Indústria, Comércio e Desenvolvimento, Comércio Exterior, este que está fazendo um belo trabalho à frente aí do PRB. E sobre as eleições municipais, que foram segundo turno no Rio de Janeiro, como nós já falamos, deu Marcelo Crivella, PRB, com 59% dos votos. Põe na tela. A apuração foi acompanhada voto a voto,
Quando a eleição foi garantida matematicamente, houve a primeira comemoração. O Rio tem jeito, nós Crivella é perfeito. O Rio tem jeito, Crivella é perfeito. A vitória veio com 60% dos votos válidos. Marcelo Crivella, o prefeito eleito do Rio, comemorou ao lado da mulher, de aliados e de militantes num clube na zona oeste da cidade. Nós vamos concentrar todas as nossas energias para realizar o projeto que propomos ao povo, que é cuidar das pessoas. Vamos cuidar das pessoas. O senador do PRB falou sobre a união entre a equipe, após a campanha mais concorrida das 3 que ele já participou para a Prefeitura do Rio. Nós não vamos pregar revanchismo, nós vamos olhar para frente, nós queremos construir o Rio de Janeiro dos nossos sonhos. Chega de briga! O candidato Marcelo Freixo, que teve 40% dos votos válidos, participou de um encontro com eleitores no centro da cidade. Eu respeito o resultado da eleição, eu respeito a democracia, eu respeito os votos daqueles que não vieram pra gente, mas eu também respeito a nossa necessidade, diante de uma campanha tão bonita, de continuar organizado, de continuar fazendo um programa e debatendo com a cidade como ela pode ser melhor. Até a posse, Marcelo Crivella terá 2 meses para montar uma equipe que vai assumir uma cidade que inaugurou muitas obras, mas está carente de investimentos sociais. Entre tantos desafios, estão melhorias na área de saúde e na geração de empregos. O Rio de Janeiro, tem certeza, espera isso de mim. E em Brasília, o apoio, os convênios, os recursos, tudo isso que durante 15 anos eu fiz como senador e agora espero que a bancada do Rio de Janeiro possa me ajudar. Como eu tenho experiência, sempre fui um despachante do Rio de Janeiro lá no Congresso Nacional, agora vou usar essa minha experiência para trazer recurso e convênio para o Rio. Tá aí, boa sorte ao Marcelo Crivella, que é um homem de Deus e um homem voltado aí para fazer o bem. Então nós temos que torcer por ele e torcer para que tenha um Rio de Janeiro melhor, né? É isso que todos os cariocas esperam e desejam. E nós aqui também desejamos que isso aconteça. Muito bem, nós já estamos de volta e prepare o seu bolso aí, porque a conta de luz vai ficar mais cara a partir de novembro. É o que a bandeira vai mudar aí de novo, vai pra cor amarela. Começou de novo. Povo que mete a mão no bolso do povo brasileiro, põe aí. Deise gasta cerca de 300 quilowatts de energia por mês e em outubro pagou R$ 191. Com a nova tarifa, a conta de novembro deve passar dos R$ 200. A qualidade cai e o preço aumenta. E a gente tem que cada vez mais se restringir. A cobrança da taxa extra, a chamada bandeira, foi criada para sinalizar aos consumidores os custos da geração de energia elétrica. As bandeiras começaram a ser cobradas em janeiro do ano passado e mudam de cor conforme a situação dos reservatórios hidrelétricos. No mês que vem, a conta de luz vai passar da bandeira verde para a amarela. As bandeiras são definidas mensalmente e são informadas na conta de luz. Se elas estiverem verde, a tarifa não sofre nenhum acréscimo. Com a cor amarela, o aumento é de R$ 1,50 para cada 100 kWh consumidos. A bandeira vermelha acrescenta R$ 4,50 para cada 100 kWh usados no mês. Aqui nesta padaria são consumidos cerca de 43 mil quilowatts por mês. Por enquanto, o dono não pretende subir o preço dos produtos, mas ele está preocupado com o impacto da bandeira amarela nas contas. Eu calculei, eu acredito que já vai subir entre 6.500 e 7 mil reais. A sua conta de energia? A minha conta de energia. É um esforço que a gente tem que fazer, quando eu falo a gente, a população brasileira, no sentido de economizar no seu bolso e ajudar o sistema como um todo. Canalice é a palavra que eu vou falar para vocês, que essas empresas que são as concessionárias de energia elétrica estão fazendo canalice, porque eles cobraram a mais
Vocês viram que eles vão ter de devolver alguns bilhões pros consumidores. Aí o que eles fazem? Vai ter que devolver? Não. Bandeira amarela para nós, já que nós vamos ter que devolver, nós vamos subir aqui, nós faz uma mágica ali e devolve, mas cobrando mais o próprio dinheiro do consumidor. Canalice chama isso chama-se canalice. Sabe o que tem que fazer? Todo mundo começar a economizar e botar fotovoltaico, sistema fotovoltaico, gerar energia, passar para a companhia, falar assim, agora eu só vou pagar o pouquinho que eu gastar aqui e acabou. É o único jeito, rapaz, para ver se cai o preço da energia. Eles acham que o povo é tonto, que o povo é besta e que eles podem fazer o que bem entende. Antes é porque tava uma seca desgraçada e aí não tinha jeito. Agora qual é a desculpa? Qual é a desculpa deles para dizer o quê? Não tem água? Vai se lascar, rapaz. Acha que o povo é tonto. Tá na hora do povo se revoltar e falar não, nós não admitimos, nós não queremos aumento de energia. Vocês estão roubando o povo brasileiro. Vocês acham que o povo é tonto? Que o povo vai deixar? O povo tem que reclamar, não aceitar, bater o pé para ver se eles aprendem a ter respeito pelo povo brasileiro. Sabe o que também vai ficar mais caro? Atenção, porque eles estão preparados para começar a arrecadação. As indústrias da multa estão preparadas agora. O valor das multas de trânsito entra aí as mudanças, a infração por falar ou digitar aí no celular enquanto dirige, que passará a ser infração gravíssima. Põe na tela. Quando se fala em aumento no valor de multas de trânsito, o que mais tem é motorista insatisfeito. Para mim, isso é mais uma forma de arrecadação do governo, né? Agora, quem parar sobre a calçada ou sobre a faixa de pedestres, por exemplo, comete infração leve. A multa era de R$ 53,20. Com o aumento, passa para R$ 88,38. Dirigir com o braço para fora do carro ou transitar com o farol ou a lanterna queimados é infração média. O valor foi de R$ 85,13 para R$ 130,16. Quem não dá seta ou estaciona em ciclovias ou faixas de pedestres comete infração grave. O valor passou de R$ 127,69 para R$ 195,23. Falar ao celular enquanto dirige deixou de ser infração média e passou a ser gravíssima. Também foi incluído no texto da proibição o ato de manusear o aparelho. Se for flagrado, além de pagar os quase R$ 300 de multa, o motorista também leva 7 pontos na carteira. O aumento das multas veio de uma necessidade de recompor o valor monetário, uma vez que desde 2000 os valores das multas permaneciam o mesmo. As infrações sofrerão reajuste entre 52% e 66%. Só que o aumento não para por aí. É que o valor de algumas multas gravíssimas pode ser multiplicado por 10. É o caso de quem for pego disputando racha, forçando ultrapassagem em estradas ou ainda quem se recusar a fazer o teste do bafômetro. Nesses casos, o motorista vai ter que desembolsar R$ 2.293,70. E se for reincidente em menos de um ano, a multa será dobrada, R$ 5.869,40. Em alguns casos tem que ser mesmo. Cara dirigindo bêbado tem que se lascar. Agora, o que eu não concordo é com certas formas de multas, de cara escondido atrás do toco, para pegar o camarada só para arrecadar. Isso eu sou contra. A indústria da multa. Isso aí eu vou combater sempre. São Paulo vai faturar neste ano que vem, então você sabe Deus quanto vai faturar, mas este ano em São Paulo vai passar dos 3 bilhões e é um dinheiro que você não sabe para onde vai. Então é indústria da multa, sim. Então eu não sou a favor de certas coisas.
Agora o flagrante, agressão de um funcionário de um restaurante. Tudo aconteceu após aí o desentendimento entre os sócios da empresa. Olha só, o pau torou, os caras saíram no pé do ouvido. Põe aí. O homem que aparece de terno é o advogado Leonardo Souza Costa. Preste atenção no que ele faz. Depois de fechar a porta do escritório, ele empurra o funcionário do restaurante e em seguida pega o rapaz pelo pescoço. Leonardo aperta e bate a cabeça da vítima na mesa e na parede. Segundos depois, ele solta o funcionário, mas na sequência rasga os papéis e joga os pedaços no rosto dele. Quem também aparece na gravação é Flávia dos Reis, uma das sócias do bistrô que fica na zona leste de São Paulo. A vítima é o auxiliar administrativo Vitor Fagundes Vieira, de 21 anos, que tinha sido demitido. Na gravação, é possível ouvir o advogado pedindo a devolução de um dinheiro. Não, ajuda a tirar. Primeiro dá o dinheiro. Primeiro que o dinheiro já passei para a Alessandra, pro financeiro, não tá comigo. Pergunta pra ela. Flávia faz acusações. Vocês são bandidos, a gente vai lidar com bandido. E ameaças. E vai na delegacia que é o lugar certo. Sai. Que lá a gente resolve. Depois de sair do escritório, o funcionário foi até a delegacia e fez um boletim de ocorrência por agressão e injúria. O caso aconteceu em meio a uma briga judicial entre os sócios do restaurante. O advogado de uma das sócias prometeu que irá levar o caso de agressão à Ordem dos Advogados do Brasil. Nós, advogados, não podemos admitir esse tipo de pessoas nos nossos quadros. Flávia falou sobre as agressões. Há tempos ele vinha com deboches, desrespeitos, e-mails provocativos com cópias para todo mundo, me destratando como sócia. O bistrô é um dos mais famosos da zona leste de São Paulo, mas a crise entre os sócios afetou o restante dos funcionários. Eu entrei com um litígio, de nulidade de contrato e depois disso não teve mais convivência entre nós. Rapaz, advogado nem nervoso, você viu? O cara já juntou. Falou, ou você devolve ou te arranca o pescoço fora. E o cara, você viu, o cara tava já instruído. Porque o cara não reagiu, você viu? Ele não reagiu. Falou, não, você pode amassar eu aqui um pouco, depois eu pego você na curva do rio. Pode dar uma esfrega aqui em mim, não tem problema. Olha lá, ó. Olha lá, ele ficou quietinho lá, não fez nada. Fez nada e não sai. Mas é duro, né, rapaz? Tem uns... Olha, tem gente de tudo quanto é tipo. É duro ser empregador. Às vezes é duro ser empregador, porque hoje o empregador nunca tem direito, viu? Eu sei porque eu sou, então eu sei o que eu tô falando. É triste, tem hora. Tem hora que você tem vontade de dar uns pés do ouvido nos caboclos mesmo. Ô, povo! Olha, rapaz, tem hora que você fica nervoso. Tem hora que você fica nervoso. Mas você não pode agir assim. Não faça isso que você perde a razão. Não faça isso. Vocês dois, vocês param de bater boca aí, hein? Vocês dois param de bater boca, que eu vou botar vocês dois pra fora. Vocês dois. Eu não admito vocês. Vocês podem sair. Podem sair. Vai, se vocês querem discutir, vocês vão discutir lá fora. Aqui não é lugar de vocês discutir. Seus dois chupeta. Que isso, rapaz? Vai discutir aqui? Aqui não. Aqui eu boto ordem nessa bagaça aqui. E eu quero mandar um abraço lá pro pessoal de Minas Gerais. Pessoal, rapaz, tem ligado. Quero mandar um abraço pro seu Antônio. Seu Antônio, encontrei ele ontem na igreja, falou, oi, rapaz, Minas Gerais, tá todo mundo lá ligadinho, Pessoal lá de Palmeiras, de Minas Gerais, grande abraço, obrigado pela audiência. Quero mandar um abraço para todo o Norte e Nordeste, pessoal do Norte e do Nordeste, muita gente, eu tenho encontrado muita gente. Esses dias veio um cara lá veio me encontrar, rapaz, lá em Limeira, o cara lá da Bahia, ele falou, não, rapaz, sou seu fã. Falei, verdade? Ele falou, sou. Falei, então vamos tirar uma foto aqui junto. Aí tiramos uma foto. Não vou tirar foto com você. Que vou tirar foto com você, rapaz? Você você tá tratando do cavalo direito lá? Se você estiver maltratando o cavalo, se eu ver, eu te meto o chicote. Eu te meto o chicote. Eu não admito. Que isso? Que isso, maltratar animal? Falar em maltratar animal, o Corinthians está sendo maltratado, hein?
Tá sendo maltratado. Tá ficando cada dia pior. Eu não queria falar nada sobre o Corinthians, até porque a chance que eles tiveram desta vez, que era para chegar perto, não chegou, não chega mais. Não chegou, não chega mais. Tá certo? Hoje já tá chegando o Zenon, tá chegando o doutor Arthur. Quem mais? Quem mais que tá aí? Zé Teodoro. Jogou no São Paulo, Zé Teodoro, né? Jogou no São Paulo, Zé Teodoro. Perdeu muitas vezes pro Palmeiras, mas ganhou também. O Zenon Bigode Grosso também já tá preparado. Campeão em cima do Palmeiras. Quem? Guarani. Isso vai muito tempo, né, Zenon? Isso aí já passou. Fred Casagrande, 5-1. 3-0. O Zenon já começou a despejar todos os títulos em cima de mim. Eu vou embora. A você de casa, o nosso muito obrigado. Que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó esteja com você e com toda a sua família. Chegando, Guina Paiva, o competente Guina Paiva e o Red Família Esporte é com você, Guina.